grande verdade. A gente começa o programa hoje de outra forma, por conta da agenda do nosso entrevistado. A gente teve que antecipar a entrevista para a abertura do programa, dando sequência à série de entrevistas que faremos com todos os candidatos a prefeito nestas eleições de 2020. O candidato de hoje é o atual prefeito, o Bruno Covas. Ele é advogado, formado em Direito pelo Largo São Francisco, economista pela PUC de São Paulo, tem 40 anos, nasceu em Santos, minha cidade linda, maravilhosa, e é também o atual prefeito da maior cidade do país. Prefeito Bruno Covas, candidato à prefeitura de São Paulo 2020. Na semana passada, nós recebemos um candidato aqui que, para evitar problemas, eu não vou citar nomes, para evitar direito de resposta, essas coisas, o senhor entende, né? Mas foi dito aqui no ar que a Prefeitura de São Paulo teria 17 bilhões em caixa parados, 8 bilhões em fundos municipais e 9 bi livres. Eu ouvi isso aqui, prefeito, e a gente sabe, pelas informações que a gente acompanha na imprensa, que há queda de arrecadação, há um grande problema fiscal, uma crise econômica que o mundo inteiro está vivendo. Quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, será que tem essa grana toda? Como é que é isso? Eu queria ouvir do senhor se isso tem fundamento, tem pé na realidade ou é discurso? Queria agradecer a pergunta, dar boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Olha, precisa um pouco de conhecimento. Infelizmente, o candidato demonstra não ter esse conhecimento mínimo de gestão pública. Os prazos em que a prefeitura recebe recurso nem sempre são os prazos em que a prefeitura precisa pagar as suas obrigações. Normalmente, por exemplo, muita gente começa janeiro pagando o IPTU, o IPVA do ano inteiro. Então, a prefeitura ela recebe recursos no primeiro semestre, né, ou às vezes no primeiro trimestre do ano, e esses recursos precisam durar o ano inteiro. São com os recursos do IPVA e do IPTU que são pagos em janeiro, que eu tenho que pagar todos os servidores durante o ano, que eu preciso pagar o 13º no final do ano. Então, não é porque tem recurso em caixa que ele não está comprometido com alguma despesa orçamentária. Todo ano, o orçamento ele é discutido com a Câmara Municipal. Eu digo lá, onde eu pretendo gastar o recurso e quanto que se pretende arrecadar. Então, o que tem em caixa é exatamente aquilo que está sendo arrecadado, mas todo esse recurso está comprometido ou com obras que estão em andamento, ou com pagamento do funcionalismo, ou seja, não há sobra de dinheiro, né? Diferente o que está em caixa e o que está ou não desvinculado. Então não há sobra, não tá sobrando 17 bilhões. Quem dera eu tivesse em caixa 17 bilhões para gastar com o que eu quisesse. Nossa, quantas coisas a mais eu iria fazer na cidade de São Paulo. Então, é preciso um pouco mais de conhecimento específico sobre gestão pública para não falar uma bobagem como essa. Pergunta do Cláudio Tognoli. Prefeito, qual que é a menina dos seus olhos que o senhor gostaria de fazer em São Paulo, não conseguiu no atual mandato e gostaria de fazer caso reeleito? Olha, Tognoli, obrigado pela pergunta. Se tem uma área que eu me orgulho, porque nesse ano nós vamos bater recorde na cidade de São Paulo. Nesses 4 anos de gestão, nós vamos entregar 25 mil unidades habitacionais. Nós tínhamos previsto para esse ano de 2020 um recurso extra para poder começar mais obras que nem seriam entregues esse ano, mas que são importantes porque há uma demanda para a casa própria muito grande. A casa própria é o sonho da família, né? Poder retirar famílias de cortiços, de cima dos córregos, de área de deslizamento, pessoas que estão no aluguel a vida inteira, que sonham com a casa própria. O investimento em habitação é um dos investimentos que me deixa mais orgulhoso. Então, infelizmente, nesse ano, por conta da pandemia, foi um setor que foi muito prejudicado aqui, apesar da gente bater o recorde com 25 mil unidades habitacionais, mas a nossa expectativa é que para a próxima gestão, seja com recursos próprios da Prefeitura, seja com a PPP, Parceria Público-Privada, que nós fizemos na área da habitação, a primeira PPP da habitação municipal do país, serão 60 mil unidades habitacionais nos próximos 4 anos.
né? E a própria pandemia do coronavírus mostrou a importância de se investir em unidades habitacionais. Uma coisa era falar para as famílias de 2, 3 pessoas ficarem em casa num apartamento de 200 metros quadrados. A outra é falar para uma família de 8, 9, 10 pessoas ficarem em casa num barraco de 40, 50 metros quadrados. Pergunta do Paulo Tadeu. Prefeito, no começo do ano, o Ministério Público de São Paulo denunciou a SP Trans, denunciou também 8 ex-presidentes e 3 consórcios de ônibus da capital por improbidade administrativa e pediu ressarcimento de quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. A promotoria acusou as empresas de formação de cartel, o senhor conhece a história, e simulação de competição na disputa pelo serviço de transporte público. Existe essa máfia, como é que o senhor está combatendo essa máfia aqui no transporte público de São Paulo? E outra coisa, a SP Trans precisa ser fechada? Olha, alguém precisa fazer a regulação dos contratos de concessão. Hoje é a SP Trans. Se você fecha a SP Trans, uma outra pessoa vai fazer. A SP Trans já é uma estrutura preparada com técnicos que conhecem do tema para poder fazer essa regulação. Qualquer contrato de concessão, ele prevê os direitos e os deveres do concessionário. Então, anualmente é visto se o investimento que foi feito corresponde àquilo que está no contrato. Essa ação a qual você se refere, a prefeitura, ela é prejudicada por conta desse cartel, ela não participa desse cartel, enfrentando essas resistências que nós conseguimos nesse ano apontar por uma baixa do subsídio no transporte aqui da cidade de São Paulo. Isso seria possível se não fosse a pandemia. Por conta da pandemia nós tivemos uma queda no número de passageiros, mas com a assinatura dos contratos novos que nós tivemos no ano passado, nós vamos ter novas linhas de ônibus na cidade de São Paulo, um sistema mais ágil para a nossa população. 40% da frota foi renovada ao longo desses últimos 4 anos. Então não tem a menor dúvida de que enfrentar essa resistência é um dos papéis do prefeito, que é inclusive um pouco o papel de qualquer gestor público, né? Enfrentar os desafios, e não tem a menor dúvida de que esse setor de transportes é um dos grandes desafios aqui na cidade para poder reduzir aquilo que a população paga de seus impostos, que é o subsídio que acaba indo para fechar a conta, já que o que se arrecada com o pagamento da tarifa não dá conta de pagar o sistema como um todo. Então cada centavo, cada real, a gente fica ali em cima, e se não ficar em cima com a SP Trans, nós vamos ter que montar uma outra estrutura para poder fazer isso. Quem fala em fechamento da SP Trans também não conhece da estrutura da Prefeitura de São Paulo. Pergunta da Francine Mendes. 100% das escolas públicas foram fechadas, entre elas municipais e estaduais, agora nesta pandemia. 75% dos pais não querem que as aulas retomem presencialmente. Vai haver uma sobrecarga, obviamente, a partir do ano que vem também nas unidades públicas. E como é que você pretende, em frente à prefeitura, mitigar um pouco esses efeitos da pandemia e na educação, sobretudo para as crianças que tiveram todo esse tempo perdido? Olha, Francine, nós já temos inclusive autorização da Câmara Municipal para, se for o caso, ter que comprar vaga na rede privada para não deixar nenhuma criança fora da escola. A cidade de São Paulo, em 2017, nosso primeiro ano de gestão, foi a 2ª capital no país a comemorar o fim da fila da pré-escola. Eram 11 mil crianças aguardando vaga na pré-escola na cidade de São Paulo, e essa fila foi zerada no nosso primeiro ano de gestão. Então a gente já tem instrumentos para, se for o caso, comprar vagas nas escolas privadas para não deixar nenhuma criança fora da aula. A primeira ação a ser realizada quando a Vigilância Sanitária autorizar o retorno às aulas é a aplicação de uma prova para verificar exatamente o que foi o conteúdo que foi perdido, qual é a necessidade de reforço. A partir desta prova, junto com os professores, vamos montar as aulas de reforço necessárias para recuperar esse conteúdo, para que não deixar que esse ano seja o ano que vai prejudicar lá na frente o futuro desses jovens. Então, a rede já está preparada para, com cursos extras, com ensino integral, poder recuperar esse tempo perdido, e a primeira ação a ser realizada vai ser a aplicação desta prova para poder verificar exatamente
o que é a necessidade de retomar esses conteúdos que não foram fixados por conta de aula, seja a utilização de um livro que nós enviamos para a casa das crianças, seja com aulas online. E já estamos buscando a compra de 465 mil tablets para que os alunos possam ou utilizá-los dentro de casa, já que são tablets 3G, para poder reforçar essa aula online, e tablets que serão usados depois, quando a vigilância sanitária autorizar, dentro da sala de aula. Prefeito, em todas as capitais cosmopolitas do mundo, seja Amsterdã, Nova York, Berlim, Barcelona, você tem no centro antigo dessas cidades um núcleo sempre visitado por turistas. É uma obrigação. Prefeito, por que até hoje a gente não conseguiu ter uma São Paulo central que possa ser visitada por turistas sem medo de cracolândia, sem medo de roubo? O que falta, prefeito? Falta dar continuidade àquilo que muitas vezes outros começam. Por exemplo, a reforma do Anhangabaú, que foi iniciada na gestão passada, nós retomamos. A obra está nos finalmente, a expectativa nossa é agora em outubro já abrir para a população, recuperando o Anhangabaú como grande espaço de eventos na cidade de São Paulo. A região central é uma região que tem toda a infraestrutura para poder receber as pessoas, sejam elas turistas, sejam mais moradores para a região central. Tem água encanada, tem esgoto, tem transporte público, tem táxi, tem Uber, ou seja, tem todas as possibilidades de receber esses turistas. Recuperamos vários prédios aqui do centro, como o Sampaio Moreira, como o Otton. Já estamos concedendo, inclusive, a parte do Martinelli para poder ter mais um espaço de visitação, um investimento que a Prefeitura faz. E agora a expectativa nossa é também trazer a iniciativa privada. A gente deve enviar para a Câmara Municipal nos próximos dias o PIU, o Programa de Intervenção Urbanística no Centro, para poder requalificar o centro também com recursos privados. É um investimento e uma ação de longo prazo, seja da Prefeitura, seja do setor privado. E a nossa grande ação é no Triângulo Histórico, que é essa região entre Boa Vista, Líbero Badaró, Largo São Francisco. Já aprovamos na Câmara Municipal um projeto com incentivos fiscais para quem utilizar aquele espaço depois das 18 horas, aos finais de semana. É um espaço que 600 mil pessoas passam por ali por dia, mas que às 18 horas acaba ficando vazio. A Prefeitura vai entrar com novas calçadas, iluminação pública, a vigilância já está funcionando, já reduzimos bastante o índice de criminalidade ali na região do Triângulo Histórico, para ser um espaço em que a economia criativa, a gastronomia, possa atrair mais e mais turistas. Prefeito, uma questão que eu tenho perguntado a outros candidatos aqui, a questão dos moradores de rua. Cada ano que passa, a gente percebe mais gente morando nas ruas. O que a Prefeitura pode fazer, especialmente o seu eventual novo governo? Olha, Paulo, o censo de 2016 mostravam 16 mil pessoas morando em situação de rua na cidade de São Paulo. Em 2019, o censo mostrou um salto de 50% nessa população, indo para 24 mil pessoas em situação de rua. Esse ano, por conta da pandemia, a sensação de todo mundo, embora ainda não tenha um censo oficial, é de um incremento ainda maior por conta da crise econômica e social. São várias ações que precisam ser realizadas conjuntamente. Não adianta só ter uma ação e não ter a outra. É a ação social, com acolhimento, abrigamento, alimentação, local para passar a noite, cobertor. É uma ação na área de saúde, em especial com saúde mental, doenças sexualmente transmissíveis, doenças respiratórias. O Hospital Municipal Santa Dulce dos Pobres, aqui na Bela Vista, vai ser inclusive um hospital referência para a população em situação de rua, porque eles têm comorbidades, eles têm doenças específicas dessa população, e é uma ação na área de desenvolvimento econômico, com a possibilidade de geração de emprego e renda na cidade de São Paulo, que é a grande porta de saída desta população. Nós aumentamos as vagas de acolhimento aqui na cidade, hoje são mais de 24 mil vagas só para morador em situação de rua, nos abrigos da cidade.
dobramos os consultórios de rua para poder atender com a saúde essa população, e a nossa expectativa é que a cidade possa voltar a crescer, a qualificação também específica à população em situação de rua, para dar oportunidade para eles. É uma ação nessas 3 áreas para dar conta desse grande contingente, desse grande flagelo social que se abate sobre as grandes cidades, e aqui a cidade de São Paulo não é diferente. Prefeito, o senhor passou no ano de 2019 por um drama, né, que o Brasil inteiro acompanhou, e do qual o senhor está recuperado aí bravamente. Todo mundo lembra de quando o senhor teve o anúncio do câncer. Alguém que vive uma experiência dessa, de contar com a possibilidade de morrer, não passa por isso impunemente. Eu queria saber, dessa experiência que o senhor vivenciou, ela ajudou em alguma coisa neste ano em que tantas pessoas morreram, em que o assunto morte está tão presente nas famílias brasileiras, com essa pandemia miserável que ainda não foi embora? No que a experiência que o senhor viveu no ano passado, no seu drama pessoal, lhe ajudou a enfrentar, a lidar com o drama do coronavírus em 2020? Olha, a minha experiência pessoal mostrou que é inaceitável para mim e para qualquer governante, que não dá para quem tem condição de pagar um plano de saúde, como eu, não tenha um tratamento à altura, com a velocidade, com a agilidade, com a rapidez, com a presteza que eu tive. Não dá para ter tratamento diferenciado para quem busca o SUS. Inclusive, foi no final do ano passado, ainda quando eu estava internado, chamei o secretário de saúde, pedi para ele montar um corujão do câncer aqui na cidade de São Paulo para reduzir as filas do câncer. Metade do tratamento oncológico na cidade de São Paulo é feito pelo município, a outra metade é feito pelo governo do estado de São Paulo. Zeramos, por exemplo, a fila da colonoscopia no início do ano aqui na cidade de São Paulo. Foi essa ação na área da saúde que permitiu, nesse ano, a gente inaugurar 8 novos hospitais na cidade de São Paulo. A cidade não inaugurava nenhum novo hospital desde 2007. Nós tínhamos 4 UPAs quando assumimos a gestão. Já entregamos mais 10 UPAs na cidade de São Paulo, já são 14. Mais 6 vão ficar prontas até o final do ano. Perdão, mais 8 vão ficar prontas até o final do ano. Serão 22. Vamos deixar de iniciada a obra de outras 12 UPAs na cidade de São Paulo. Então, o investimento nessa área da saúde, que nesse ano de pandemia foi mais do que necessário. Se não fosse a capilaridade que nós temos aqui com o nosso sistema básico de saúde, as equipes de saúde da família, as UBSs, foram todos, fizeram um trabalho excepcional na ponta, o que fez que a cidade passasse pelo pior momento da crise sanitária, bem melhor do que outras, quando comparáveis com a cidade de São Paulo. Nova York, por exemplo, que tem uma população 1/3 menor do que a cidade de São Paulo. Aqui são 12 milhões e meio de habitantes, lá são 8 milhões e meio de habitantes. Lá Nova York tem praticamente o dobro do número de óbitos do que a cidade de São Paulo. Então, investimento na área da saúde, mais do que prioritário e mais do que uma responsabilidade e uma obrigação pessoal minha poder investir nisso, porque eu que enfrentei o câncer, não dá para deixar outras pessoas de lado. A gente sente na pele esse medo da morte e esse medo de não ter o tratamento quando você mais precisa. Prefeito, para encerrar, 1 minuto para o senhor dizer para o ouvinte por que o senhor deve continuar prefeito a partir do ano que vem. Bom, agradecer a oportunidade de falar com vocês. Eu nasci em Santos, mudei em São Paulo com 15 anos de idade, me formei em Direito pela USP, em Economia pela PUC, adoro política, adoro o que eu faço, me preparei a minha vida inteira para poder ser político, fui deputado estadual, fui reeleito como mais votado do estado de São Paulo, fui eleito deputado federal, virei vice-prefeito, assumi a prefeitura, gosto do que eu faço, nada mais próximo das pessoas do que o governo municipal. Embora muitas vezes o governo do estado e o governo federal possam ser até mais importantes, é o município que tem contato com as pessoas. Quem gosta das pessoas, quem ama a política, quem vê a política como uma forma de transformadora da realidade, gosta de ser prefeito. Eu adoro
E isso, eu acho que tem várias ações que foram desenvolvidas ao longo desses últimos 4 anos, mas tem muito ainda para fazer na cidade de São Paulo, e é por isso que eu sou candidato à reeleição. Muito obrigado, prefeito Bruno Covas, boa sorte. A gente espera contar com uma entrevista depois que acabar as eleições aqui com o senhor, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. A grande verdade.